Senhor presidente, estou colocando um requerimento aqui hoje em relação à rotatória que fica no cruzamento da rodovia Osir Mateus com a rodovia José Adalto. Aquela rotatória nova que fizeram ali. Muitos motoristas me procuraram preocupados, principalmente com a parte da noite, que eles não conseguem ver a rotatória. E estão dizendo que ali pode ser que aconteça algum acidente, né, de algum carro passar reto, está vindo um caminhão ou vice-versa. Então, estou pedindo aqui, através da Prefeitura, junto com o DR, se possível, que faça uma rotatória verde ali e, o mais importante, que coloque iluminação naquela rotatória para que fique mais visível e para que tenha mais segurança. Um outro pedido é em relação à fonte de água José de Melo, no Jardim Cruzeiro. Moradores ali me procuraram pedindo se há a possibilidade da Prefeitura instalar uma câmera de segurança ali, porque me disseram que ali a praça está bem arrumadinha, agora tem o ponto de hidratação, mas à noite ali eles estão ficando um pouco preocupados com a movimentação que está tendo na praça. Então, se tiver a possibilidade, pedimos que a Prefeitura instale uma câmera ali para dar mais segurança às pessoas que frequentam e aos moradores. E, por último, senhor presidente, em relação a um requerimento que coloquei aqui a pedido de algumas mães. Primeiro, explicar para todos que não é um projeto de lei, como disseram, tá? É um requerimento aonde eu peço informações se há possibilidades de algumas creches estender o horário até às 7 da noite, para que mães que trabalham, né, e saem do serviço às 6 possam passar a pegar seus filhos. Esse pedido era se havia a possibilidade de remanejar o horário de alguns funcionários, ao invés de entrar, né, mais cedo, que entrasse mais tarde e ficasse até um pouco mais tarde, né, até que essas mães saíssem do serviço para pegar seus filhos. Bom, pontuando novamente, não é um projeto de lei, é um requerimento pedindo informações. E hoje recebi muitos WhatsApps, conversei com muitos colegas de trabalho, né, com monitores de creche, e entendi perfeitamente o lado delas, né? Entendi as colocações delas. E o mais importante, queria agradecer a todas as monitoras que, de maneira muito respeitosa e educada, me ligaram, mandaram mensagens, fizeram as suas colocações, seus apontamentos. Isso é muito importante e a gente conseguiu ver o outro lado, o lado deles também. E com todas as informações que recebi, a gente vê que existem outras maneiras, outras formas de conseguir alcançar esses pedidos também das mães, né? Inclusive, uma funcionária da Prefeitura me mandou mensagem, onde o ano passado ela disse que, me parece que uma creche do centro estava sendo feito um planejamento para atender esse pedido, né? Dessas mães que saem mais tarde, então seria uma escala diferente, uma creche diferente. Não sei se isso continua, em que pé que está, mas, mais uma vez, agradecer a todas as funcionárias que me mandaram mensagem, que entraram em contato, dizer que essas informações foram muito importantes e que agora, diante disso, é a gente procurar a maneira viável, a maneira correta de se atender também o pedido dessas mães, né, que trabalham nas indústrias, no comércio. O Tony também está por dentro disso, está vendo uma creche para isso, né, para que tudo seja feito de maneira correta. E, antes da sessão, conversei com o presidente, conversei com a mesa e já pedi a retirada desse requerimento para que a gente veja uma maneira diferente, para que a gente entenda os dois lados, para poder fazer esse pedido novamente. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, no dia 9/5, nós fizemos um requerimento para o SAI, pedindo informações em relação às funções gratificadas ou comissionadas do SAI. Primeiro, gostaria de frisar a todos que, quando fazemos esses requerimentos, estamos exercendo nossa função, estamos fiscalizando. E também deixar bem claro que estamos questionando a gestão
não temos dúvida nenhuma em relação à eficiência e ao trabalho dos servidores do SAI. Cada vez que estamos fazendo um requerimento, escutamos aqui, né, de funcionários que pessoas chegam neles e falam: olha, os vereadores estão falando mal de vocês. Não estamos. Essa pessoa que te falou isso é mentiroso. E uma pessoa mentirosa, né, a gente sabe o que acontece quando a gente lida com um mentiroso. Então, deixar bem claro que não estamos falando mal dos servidores do SAI de forma alguma, reconhecemos a eficiência desses servidores, mas a nossa função é fiscalizar. Ano passado, em meio a polêmicas, né, tivemos alguns apontamentos do Tribunal de Contas em relação ao SAI. Mas como o tempo aqui é curto, vamos focar aqui no principal. Um desses apontamentos era em relação à assessoria de comunicação do SAI, né, ao gasto exagerado que teve o SAI nessa questão, apontando até algumas cidades com valor gasto bem menores que de Lençóis. E dentro desse requerimento, nós estamos questionando o porquê da contratação dessa função. Simplesmente isso. E a resposta que veio, os senhores podem ver, praticamente um livro, né? 8 páginas para fazer essa resposta. Então, está sobrando tempo para esse secretário. Dentro dessa resposta, ele está nos ensinando a mexer no portal da transparência. Ele está dizendo, senhores, que se contratou esse cargo é porque aquela lei passou aqui na Câmara. Mas eu não vou ficar discutindo, Tony, brigando, né, dizendo que nós votamos contra por isso mesmo. Porque isso aqui é uma democracia. Mas ele insiste aqui dentro na resposta. E, numa parte da fala, eu falo, por que não usar a assessoria de comunicação da Prefeitura? E aí ele põe uma resposta aqui, né, dizendo, para encurtar, ou seja, não pode a autarquia utilizar de servidores da Prefeitura Municipal sem a devida cessão formalizada em ato administrativo. Senhores, é só fazer um documento. Existe uma lei para isso. Então pode. E geraria uma grande economia para o município. E, como o tempo é curto, gente, só para explicar para o secretário, que ele pede aqui para que a gente procure no portal da transparência, que quando a gente pede as informações, é porque a gente recebe, analisa e compara com o portal da transparência, para ver se está tudo ok. Essa é a nossa função. Mas eu não queria ensinar ele. Eu gostaria que ele respondesse o questionamento dos vereadores, que essa é a nossa função e a dele é responder. E uma outra preocupação que eu tenho aqui em relação ao SAI é que esse mesmo secretário aqui, que está contando uma história aqui dentro, é o mesmo que deixou a educação naquela situação que nós ouvimos aqui. Com todas aquelas escolas deterioradas, precisando de reforma, sem ar-condicionado no prédio e tudo mais. Então, a preocupação agora aumentou, porque essa mesma pessoa está dirigindo o SAI. Mas o que eu gostaria de pedir, só para encerrar, seu Chico, depois, se os senhores quiserem ver a resposta, é mais respeito aos vereadores. Nós estamos respeitando eles. Nós pedimos informações. E eles contam uma história e começam a dizer que a gente não sabe fazer a nossa função. Não, a gente sabe sim. Essa é a nossa função. Fiscalizar. E a gente sabe que está no portal da transparência. A gente sabe usar. Mas a resposta é importante para que a gente possa comparar e ver se estão batendo todas as informações.
Muito obrigado, senhor presidente.